podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso, e esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana, mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto, e assim descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios.
O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície?
Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta.
O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. Aposto que você se lembra que o planeta mais distante do Sol é Netuno. Quando os astrônomos europeus discutiram sobre como chamar um oitavo planeta recém-descoberto em 1846, escolheram o nome da divindade romana do mar.
Esse gigante de gelo tem 4 vezes o tamanho da Terra, e se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Ao mesmo tempo, o gigante de gelo é 17 vezes mais pesado. Se você estivesse se aproximando desse mundo gelado, ele pareceria azul e talvez convidativo. Mas essa superfície azul é na verdade uma camada de gás em redemoinho e nuvens permanentes. Portanto, não tenha muitas esperanças, você não conseguiria pousar nesse planeta. Seu manto, composto de gelo, de água, amônia e metano, é o mais próximo que Netuno tem de uma superfície. Mas mesmo lá embaixo, não há solo sólido para se caminhar. De qualquer forma, esse planeta distante é cercado de mistérios e os astrônomos ainda não conseguiram desvendar todos eles. Por que os ventos em Netuno são tão rápidos? Por que esse mundo libera mais calor do que recebe? Por que seu campo magnético é deslocado? E o que é a grande mancha escura? Vamos tentar encontrar algumas respostas. Netuno está cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta natal. Isso significa por que estudar esse mundo distante é tão difícil. Isso também significa que o planeta recebe muito menos luz e calor da nossa estrela. Mas ao mesmo tempo, Netuno irradia muito mais calor do que está absorvendo. Se compararmos Netuno com o vizinho Urano, veremos que, embora Urano esteja mais próximo do Sol, ele emite quase a mesma quantidade de calor que Netuno. Os astrônomos ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas é claro, há teorias porque eles são cientistas. Alguns especialistas acham que há algo feroz no interior do planeta azul que faz com que ele gere mais calor do que recebe. Esse pode ser o motivo das enormes diferenças de temperatura de Netuno, de menos 160 graus Celsius no topo das nuvens geladas do planeta a mais de 6.650 graus Celsius no núcleo do gigante de gelo. Portanto, você vai querer se vestir em camadas. Essas variações de temperatura podem ser o motivo das fortes tempestades de vento. Sua velocidade pode chegar a 1.930 km por hora. Para efeito de comparação, os ventos mais fortes da Terra se movem a uma velocidade de 400 km por hora. Outra coisa curiosa sobre os ventos de Netuno é que eles estão soprando na direção oeste, o que é contrário à rotação do planeta. Um estudo publicado em 2013 supôs que os ventos em Netuno apareceriam em camadas finas com não mais de 960 quilômetros de espessura. Uma profundidade tão rasa poderia significar que a condensação e a evaporação da umidade poderiam produzir essas correntes de ar loucamente rápidas. Além disso, há a questão de o campo magnético de Netuno estar deslocado. Se você sobrepusesse um ímã a esse planeta, ele não se alinharia com o centro. Os astrônomos não sabem ao certo por que isso acontece. Os campos magnéticos são produzidos por correntes em movimento, e acredita-se que todos os planetas, inclusive a Terra, tenham algum material condutor em movimento em seus ventres. Mas com o ventre de Netuno, a situação é um pouco diferente. Seu campo magnético está inclinado a 47 graus em relação à rotação do planeta. Isso significa que a rotação e o magnetismo não estão alinhados de forma inerente. E não se esqueça da grande mancha escura. Não estou falando da tempestade mais massiva do sistema solar. Essa é chamada de grande mancha vermelha e está localizada em Júpiter. Estou me referindo a uma mancha correspondente em Netuno, descoberta pela Voyager 2 em 1989. Em 1995, o telescópio espacial Hubble voltou seus olhos para Netuno. Mas infelizmente, naquela época, a mancha já havia desaparecido misteriosamente, e os cientistas não têm ideia de como exatamente ela desapareceu. Mas adivinhe só, outra mancha escura foi encontrada no gigante de gelo. Os astrônomos já sabem há algum tempo que, de tempos em tempos, a superfície de Netuno fica pontilhada com essas manchas escuras. Essas descolorações bizarras têm sido associadas a áreas de alta pressão que aparecem e desaparecem ao longo de alguns anos. Mas ninguém havia visto uma mancha escura se formando até recentemente. Desde então, os astrônomos têm observado o nascimento de manchas escuras com bastante regularidade. Agora, eles têm uma ideia muito melhor de onde e quando esses enormes vórtices podem se formar. Apesar das suposições, os astrônomos já pensaram que Netuno era um mundo chato e sem características. O gigante de gelo tem uma atmosfera hiperativa.
Ela é turbulenta, com ondulações de nuvens e tempestades severas. Além disso, esse planeta tem um sistema de anéis. Infelizmente, esses anéis não são bambolês distintos que circundam Netuno como os de Saturno. Os anéis do gigante de gelo são estranhamente volumosos e contêm pedaços de material que formam arcos no anel externo. Os astrônomos explicam que esses aglomerados são, na verdade, locais onde muitas partículas do anel estão presas umas às outras. O que isso significa ainda não está claro. Mas o que mais gosto em Netuno é o seguinte: os astrônomos acreditam que, nas profundezas do planeta, pode haver uma camada onde chovem cristais de diamante. A pressão e a temperatura intensas no interior de Netuno quebram as moléculas de metano, liberando carbono. Esses compostos de carbono encontram suas moléculas companheiras e criam longas cadeias, que são então exprimidas, formando belos padrões cristalinos, como os diamantes. Quando essas formações de diamante atravessam as camadas do manto de Netuno, ele fica quente demais para elas. É por isso que elas se vaporizam, voltam a flutuar e, você adivinhou, repetem o ciclo. Agora você sabe por que isso é chamado de chuva de diamantes. Que tal um pequeno experimento divertido? Digamos que explodimos Netuno, em nome da ciência, é claro. Como você já sabe, esse planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que depois de ativar o processo, você veria o manto líquido de Netuno estourar. Seria como um balão cheio de água jogado do 50º andar. Aviso, não faça isso em casa. O impacto enviaria respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. Seria seguido por restos de lava do manto do planeta, líquido e incandescente. E então haveria um furacão de rochas sólidas. Isso é o que restaria do núcleo sólido de Netuno, composto de ferro e outros materiais. Ok, agora vamos montar novamente esse lindo gigante de gelo. Tenho mais um experimento para vocês. Vamos substituir a Lua, sim, nosso bom e velho satélite natural, por Netuno. O gigante de gelo é definitivamente muito maior do que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu. E nós o veríamos não apenas à noite, mas também durante o dia. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo mais permanecesse igual, os eclipses solares pareceriam continuar por séculos. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta seria mergulhado em uma escuridão completa por nada menos que 1h30. E como Netuno também é muito mais maciço que a Terra, sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que, em vez de ter um poderoso companheiro e protetor, nosso planeta acabaria como um satélite, sim, a Lua de Netuno. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão, e haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Oh! Mas vamos supor que tivéssemos a sorte de não cruzar o caminho de nenhum dos satélites de Netuno. Mesmo assim, teríamos problemas mais do que suficientes. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria nosso planeta. Como se precisássemos de mais disso, não? A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, isso parece inquietante. Portanto, deixe Netuno permanecer onde está agora. Estou bem com a boa e velha Lua. Agora, não precisamos mais de experimentos. Mas ouça-me, além da órbita de Netuno, há um misterioso cinturão de Kuiper repleto de objetos gelados enormes. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo outro grande planeta da nossa vista. Eles estarão de complô? Esse planeta hipotético já recebeu o nome de Planeta 9 e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Imagine se pudéssemos trazer água de outros corpos espaciais do nosso sistema solar para a Terra. Sabemos que cada planeta e até mesmo as luas de nosso sistema têm seu próprio sabor de água. Então, o que aconteceria se drenássemos todos? Vejamos. Em primeiro lugar, temos Marte. O planeta vermelho pode não ter resorts de praia como a Terra, mas conta com algo especial: água congelada. No topo e na base, há esses incríveis chapéus de gelo chamados calotas polares.
A norte é composta de água e dióxido de carbono. A sul é um pouco mais sofisticada porque é feita principalmente de gelo, de água. Se Marte tivesse seus próprios ursos polares, eles se sentiriam em casa lá. No inverno, essa calota fica ainda maior à medida que mais coisas se congelam sobre ela. E durante o verão marciano, as duas ficam um pouco menores, com parte do gelo se transformando em gás. E não se esqueça da água congelada escondida no solo. Marte pode parecer rochoso e empoeirado, mas também tem esses bolsões sob a superfície. E se pegássemos todo esse líquido congelado e o despejássemos na Terra? Bem, haveria algumas reviravoltas. A água marciana é um pouco diferente do que a daqui. Tem cubos de gelo extras de deutério em seu interior. Esse elemento é um primo do hidrogênio comum, um pouco mais pesado e tem um pequeno companheiro extra em seu núcleo. E a questão é a seguinte: a vida terrestre, incluindo plantas, animais e criaturas aquáticas, evoluiu para adorar nossa água rica em hidrogênio. O deutério extra do líquido marciano pode ser como dar um tipo diferente de bebida com a qual nossa flora e fauna não está acostumada. As plantas podem mudar e começar a se comportar de maneiras inesperadas, assim como os animais e os peixes. As plantas podem achar a água marciana um pouco pesada para beber, como se estivessem tomando um milkshake super grosso em vez de um smoothie refrescante. Algumas podem ficar mais altas e fortes, enquanto outras talvez precisem de um pouco de tempo para se acostumar com o novo sabor. Quanto aos animais, as coisas ficam um pouco mais misteriosas. Os efeitos variam e dependem de muitos fatores. Eles podem começar a se comportar de maneira variada, comendo coisas diferentes em quantidades diferentes, ficando com menos ou mais energia e assim por diante. A água com alto teor de deutério também pode influenciar o crescimento e o desenvolvimento deles. E também poderiam pegar muitas infecções e doenças diferentes. O mesmo aconteceria com os peixes e a vida aquática. Os processos metabólicos dos peixes podem mudar muito, talvez até ficarem mais lentos ou menos eficientes. Também poderiam ter muitos problemas de saúde e desequilíbrios. Possivelmente, todo o ecossistema teria que se ajustar à nova água. É difícil dizer com certeza, pois nunca testamos algo assim, mas não seria muito agradável para os peixes. Introduzir a água marciana na Terra seria um enorme experimento. Nosso planeta é uma delicada dança de ecossistemas, portanto seria como jogar uma bola em um formigueiro bem organizado. No entanto, Marte não é o único corpo celeste em nosso sistema solar que tem água. Também a encontramos nas luas dos planetas, por exemplo, em Europa, um dos muitos satélites de Júpiter. Embora possa parecer uma simples bola de gelo por fora, sob essa crosta gelada há um oceano escondido mais misterioso do que o mapa do tesouro. Só que esse não seria um local comum para nadar, porque é super frio e coberto por muito gelo. Porém, apesar de estar congelando, os cientistas acreditam que ele possa se manter líquido devido a algo chamado aquecimento por maré. Isso é o que acontece quando um objeto no espaço fica todo fofinho com outro. Por exemplo, se a luz estiver ao redor de um planeta, ela é puxada pela gravidade e então se estica e se espreme um pouco. E é aí que entra o calor. Quando você estica e espreme dessa forma, é preciso um pouco de esforço. Isso cria atrito e calor dentro da Lua. É por isso que o oceano em si não se transforma em um gigantesco bloco de gelo. No nosso caso, é porque a Europa está sendo puxada por Júpiter com sua enorme gravidade. O que é ainda mais empolgante é que esse oceano pode ser um lugar para a vida extraterrestre passear. Sabemos que existem algumas bactérias que não se importam com todas essas temperaturas malucas. Portanto, se existe água, pode haver alguma vida. Mas isso é apenas uma possibilidade. Outra lua com um oceano frio é Enceladus, um dos satélites de Saturno. E ela é impressionante, tem uma roupa de gelo deslumbrante que reflete a luz do Sol como uma bola de discoteca espacial. Agora, imagine que você está caminhando em Enceladus e, de repente, push! O vapor d'água sai do solo como um geyser em um parque aquático. Esses geysers gelados são como os super sumidouros da natureza e estão lançando água e cristais de gelo bem alto no espaço. Alguns formam um belo anel ao redor de Saturno, chamado de Anel E, como um bracelete brilhante feito de água congelada. E encontramos mais de 100 deles em Enceladus. Você deve estar se perguntando, de onde vem toda essa água? Bem, assim como em Europa, sob a crosta gelada de Enceladus, há um oceano escondido. Ele é tão profundo que você poderia empilhar um monte de arranha-céus um em cima do outro e ainda não chegaria ao fundo. De qualquer forma, vamos voltar à nossa ideia maluca. Trazer água dos oceanos secretos de Europa e Enceladus diretamente para a Terra. Se fizéssemos isso, criaríamos um caos.
Essas águas extraterrestres têm seus próprios sabores exclusivos, incompatíveis com nossos oceanos. A do Mar de Europa poderia ser um pouco salgada, com minerais extras, como a de um spa sofisticado e que é ótima para a pele. A água do geyser de Encelados poderia ser muito brilhante, com um pouco de sal também. Isso não parece tão ruim, certo? No entanto, ainda não temos certeza do que mais pode haver nela. Portanto, assim como acontece com a água marciana, nossa vida marinha poderia começar a experimentar esses novos ingredientes. Algumas espécies podem achar os novos tipos muito saborosos e prosperar, enquanto outras podem ter uma experiência muito menos agradável. Antes de sabermos os efeitos com certeza, precisamos estudar as duas luas com mais detalhes, mas todos esses corpos celestes têm água semelhante à da Terra, e quanto, por exemplo, ao outro satélite de Saturno. Titã é um mundo totalmente novo de mares e lagos, mas não do tipo que você encontraria na Terra. Esses lagos estão cheios de etano e metano. São feitos de hidrocarbonetos, como o material do tanque de gasolina do seu carro. Sim, exatamente. Esses lagos são preciosas piscinas de combustível. E Titã tem muito mais dele do que a Terra tem de petróleo e gás juntos. Eles também poderiam ter uma pitada de propano e até mesmo de outras coisas, como o cianeto de hidrogênio. Não é um coquetel que você gostaria de beber. E também são incrivelmente frios. A chuva feita de etano pode erodir o solo e criar cavernas subterrâneas. Ah, e os lagos de Titã podem ter bolhas, como as da sua bebida, mas em um nível do tamanho da Lua. Além de estar cheias de gás, nitrogênio e estourar como fogos de artifício nos lagos. E quando explodem, podem moldar os deltas dos rios de Titã. Como você pode imaginar, não é o melhor líquido para trazer para a Terra. Nossos lagos e oceanos se transformariam em piscinas exóticas de hidrocarbonetos. Imagine lagos que não ondulam como a água, mas que, em vez disso, brilham como combustível líquido. Teríamos que encontrar maneiras de nos adaptar a esse ambiente completamente desconhecido. Além disso, os hidrocarbonetos nos lagos de Titã poderiam se solidificar e se transformar em gelo sob as diferentes condições da Terra. Imagine ver pedaços de icebergs flutuando no que costumavam ser nossos oceanos. Nossos barcos talvez tenham de ser reprojetados para navegar por esses icebergs. Sem contar que a chuva não seria água e os ventos seriam muito mais fortes do que estamos acostumados. Nossas cidades, edifícios e infraestrutura podem ter dificuldades para lidar com essas condições extremas. Isso para não falar no fato de que toda essa operação realmente perturbaria nossos ecossistemas. O que aconteceria com eles é muito imprevisível, mas não seria bom. Devemos lembrar que a Terra vem aperfeiçoando sua mistura de água há bilhões de anos. Brincar com isso pode ser como brincar com um vulcão. Portanto, vamos apreciar e valorizar nossa Terra perfeita com sua água perfeita. Um brinde! Há muito tempo, os cientistas acreditam que buracos negros realmente enormes, os chamados supermassivos, estão localizados no meio de todas as grandes galáxias. Mas, por alguma razão, por mais que tentassem, não conseguiram encontrar nenhum em uma chamada Southern Pinwheel, também conhecida como Messier 83 ou M83, que tem forma de espiral e fica a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância de nós. Mesmo assim, os pesquisadores tinham certeza de que deveria estar lá. Isso foi muito confuso. E agora, o superpoderoso telescópio espacial James Webb pode ter encontrado uma pista de que realmente existe um deles escondido no meio da M83. Os buracos negros supermassivos consomem grandes quantidades de gás e poeira, o que os faz brilhar muito. A M83 não parecia brilhar, mas será que esse brilho poderia estar apenas escondido por nuvens espessas de poeira? De fato, as incríveis câmeras do James Webb detectaram aglomerados de gás ionizado especial que aparecem quando um buraco negro está fazendo seu trabalho, devorando matéria. Então, basicamente, ele pode estar brincando de esconde-esconde conosco, e o supertelescópio pode ter nos ajudado a descobrir esse mistério de longa data. Então, o que exatamente os cientistas viram? Foi uma luz brilhante proveniente de gás neon que precisa de uma quantidade enorme de energia, muito mais do que as estrelas normais conseguem produzir. Esse brilho é um forte indício de um núcleo galáctico ativo oculto. Mesmo as poderosas explosões de estrelas, chamadas de supernovas, não liberam energia suficiente para produzir esse tipo de luz.
Portanto, um buraco negro supermassivo parece ser a razão mais provável. Por outro lado, essa não é a única razão possível. O brilho também pode vir de ondas de choque que se movem através do gás entre as estrelas, chamado de meio interestelar. Para descobrir isso, os cientistas vão dar uma olhada ainda mais de perto usando outras ferramentas espaciais poderosas, como o telescópio Hubble, o ALMA e o Very Large. Ao mesmo tempo, essa descoberta mostra como o James Webb é incrível. Aparentemente, ele pode encontrar coisas no espaço que antes estavam escondidas de nossos olhos. Outro exemplo é um buraco negro impossível que ele ajudou a detectar. Pensando bem, esse achado pode não ser tão surpreendente quanto parecia em um primeiro momento. Vamos descobrir esse mistério juntos. O fato é que os astrônomos pensaram ter encontrado um buraco negro super faminto que estava comendo coisas 40 vezes mais rápido do que deveria. E isso era algo que não fazia sentido com as leis da física existentes. Esse monstro, chamado LID 568, foi detectado com a ajuda do James Webb e era dos primórdios do universo, tendo se formado apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Assim, a princípio, parecia que o buraco negro voraz estava comendo demais e muito rápido. Isso teria feito com que ele crescesse muito, muito rapidamente, o que era surpreendente para uma época tão antiga do universo. Mas agora, depois de observar novamente com o supertelescópio, os cientistas perceberam que estavam errados durante todo esse tempo. O buraco negro não estava quebrando as regras de forma alguma. O que realmente aconteceu foi que uma poeira espessa se interpôs no caminho e fez com que parecesse que ele estava devorando mais do que realmente estava. O funcionamento normal de um buraco negro é o seguinte: quando o material cai nele, ele fica superaquecido e brilha intensamente. Existe uma regra chamada limite de Eddington, que nos diz que o máximo que um deles pode comer é baseado em seu tamanho. Se tentar engolir mais, a luz que ele emite empurra o material para longe, portanto não pode ingerir mais. Alguns buracos negros podem devorar um pouco mais do que essa regra diz. Isso é chamado de acreção super Eddington, mas não 40 vezes. E o primeiro palpite dizia que o LID 568 estava fazendo exatamente isso, quebrando esse limite em grande estilo. Mas então, o novo estudo, publicado em abril de 2025, mostrou que ele estava realmente se alimentando em um ritmo normal. O erro veio do fato de não enxergarmos claramente por causa de toda a poeira no espaço. Ela bloqueia e dispersa a luz, tornando mais difícil para vermos o buraco negro com clareza. Portanto, no final, nosso amigo não estava tão faminto e era bastante normal. Um pouco decepcionante, não é? Os cientistas dizem que, se um buraco negro estiver oculto por poeira, como o LID 568, é preciso corrigir as medições de luz dela para obter o tamanho correto dele. Se isso não for feito, pode-se obter o tamanho errado, o que também atrapalha o cálculo do limite de Eddington. Em seu estudo, a equipe mediu o tamanho do buraco negro usando luz infravermelha. Ela não é bloqueada pela poeira tanto quanto a luz normal, que é a que os cientistas normalmente utilizam. Graças a isso, descobriu-se que ele era quase 1 bilhão de vezes maior que o Sol e cerca de 40 vezes maior que a antiga estimativa. Com esse novo e maior tamanho, os pesquisadores puderam corrigir o cálculo do limite de Eddington, o que deixou claro que o monstro não era tão faminto e bizarro quanto se pensava. Portanto, seus hábitos alimentares não significam que se trata de um buraco negro gigantesco que está crescendo muito rápido. Os cientistas já sabiam que a poeira pode atrapalhar as medições dos buracos negros, mas nem sempre foram bons em corrigir isso ao estudar galáxias distantes. Dessa maneira, outros também podem ter sido medidos incorretamente e mal compreendidos. A nova forma de medição da equipe pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre esses buracos negros que estão ocultos pela poeira nas galáxias, especialmente as pequenos pontos vermelhos descobertas com o James Webb. Quando os especialistas observaram as primeiras imagens dessas partes distantes do universo, encontraram algo totalmente novo, um grupo de galáxias minúsculas e supervermelhas, por isso o nome. Há centenas delas. Esses pontos só aparecem durante um curto período da história do universo, quando ele tinha cerca de 1 bilhão de anos. E são muito confusos. Eles se parecem com duas coisas totalmente diferentes. Galáxias realmente pesadas repletas de estrelas ou de tamanho modesto com um buraco negro supermassivo no meio. Mas uma coisa é certa, a típica galáxia ponto vermelho é minúscula, apenas cerca de 2% do tamanho da nossa Via Láctea, e algumas são ainda menores. Então, o que os faz brilhar? Há duas ideias principais.
Uma afirma que cada pequeno ponto vermelho é preenchida com um número absurdo de estrelas, até 100 bilhões, que é aproximadamente o mesmo número que da Via Láctea, embora uma ponto vermelho seja muito menor. Imagine estar em uma sala enorme e silenciosa, que é como o espaço próximo ao nosso sistema solar. Agora imagine essa mesma sala completamente lotada com toda a população de um país muito grande, superlotada. É assim que pode ser o interior de um pequeno ponto vermelho, um dos lugares mais cheios do universo. Os cientistas nem mesmo têm certeza de que galáxias tão repletas possam realmente existir. Outra ideia é que essas pontos vermelhos sejam pequenas galáxias com um buraco negro gigante no centro. Os cientistas podem identificar sinais de buracos negros ao observar como o gás gira em torno deles. Eles emitem um tipo especial de luz, e em muitos pontos vermelhos os pesquisadores viram esses sinais. Agora, eis a parte estranha. Os buracos negros parecem grandes demais para galáxias tão pequenas. Normalmente, um deles é apenas uma pequena parte do peso de uma delas, cerca de 0,1%. Mas em alguns desses pontos pode ser quase tão pesado quanto a galáxia inteira. Isso é realmente incomum, por isso os cientistas chamam esses monstros de supermassivos. E há mais um mistério: os buracos negros normais emitem raios-x, e esses não. Mesmo quando os cientistas usaram telescópios especiais para procurar raios-x, não conseguiram encontrar nenhum. É como se esses estivessem brincando de esconde-esconde, e ainda não temos os meios necessários para encontrá-los. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait, deixa eu explicar para você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los.
A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia, 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim, a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seita. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada, portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo.
Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte.